do Vasco da Gama, driblou primeiro, rolou a bola, Juninho Paulista, colocou, bateu na defesa, vai do Romário, guardou, é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Gol! É do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do milagre, é da vitória, é da graça, é da... Está no ar, mais um Papo na Colina, o melhor lugar para você se conectar ao dia a dia do Vasco da Gama. Fala, meus vascaínaços, fala, minhas vascaínaças. Está começando mais um podcast Papo na Colina. Esse podcast que a nação vascaína já aprendeu a amar. Podcast que é feito por vascaínos que sofrem, que só falam mal do Vasco, mas falamos mal do Vasco por quê? Porque sofremos com o Vasco. Porque o Vasco maltrata esses coraçõezinhos clubistas aqui. Então, a gente acaba, às vezes, pegando um pouco pesado com o Vascão. Mas é o seguinte, o Papo na Colina, que é esse podcast que vocês já amam, tem alguns recadinhos importantes para dar. Um deles é que temos integrantes novos aqui, mas eles só serão apresentados depois dos recados mais importantes ainda. Que são quais? São as redes sociais do Papo na Colina, isso mesmo. Se você tem Instagram, Twitter ou Facebook, já segue lá, @Papo na Colina. É tudo igual nas três, não tem erro, vai achar a gente. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, aproveite e segue as outras plataformas que a gente está disponível também, no Google Podcasts, no Anchor, no YouTube. E se você está ouvindo a gente pelo YouTube, vai lá no Spotify, que a gente também está no Spotify, uma coisa louca, maravilhosa. Essa semana a gente vem de um trauma, de uma situação vexaminosa. Mais uma partida pífia do Vasco. Uma tragédia aconteceu com o nosso goleiro profissional. Uma tragédia não, né? Uma situação muito delicada, que a gente também vai debater aqui. Mas antes de mais nada, eu vou chamar os nossos integrantes que vão participar do Papo na Colina hoje. Quem vai ser o primeiro a se apresentar? Vem com a gente, vem com a gente. Fala, Tavares. Estamos aqui quem fala é o João Pedro Fará, estamos para mais um podcast aqui. E hoje com a presença da Letícia, né, que vai estrear com a gente. Vamos falar um pouquinho aí sobre mais essa derrota no Campeonato Brasileiro e também a chegada do Luxemburgo, os treinos, enfim. Vamos discutir um pouquinho sobre isso aí. Muito bem, o Fará já antecipou nossa novidade, e a novidade é que temos nova integrante hoje, que é a Letícia Saldanha. Letícia, se apresente aí pra galera. Fala, galera, aqui é a Letícia Saldanha. Gente, eu não sei o que falar. Tá ótimo, baita apresentação. Eu gosto assim, das apresentações autênticas, cara. Porra, o Papo da Colina é uma coisa acolhedora, as pessoas, enfim... Como vocês podem ver, nossa nova integrante é uma pessoa fofinha que tem vergonha de podcast, mas ela vai opinar muitas coisas sobre o Vasco e aí ela vai perdendo a vergonha, vai ficar puta com o time e aí vai esquecer que tem vergonha até. Isso. Vai falar de Vasco, o ódio vai subir na cabeça e aí já perde a vergonha. É isso. Então, Letícia, muito bem-vinda. A gente tá muito feliz que você tá fazendo parte agora do Papo na Colina com a gente, tá bom? Tamo junto, saudações. Saudações, é isso. Qual é o nosso próximo integrante? O PH? Opa, sou eu mesmo. Fala, Tavares. Beleza? João Pedro, cumprimentar a Letícia também, tá chegando aí, seja bem-vinda. E mais uma semana complicada demais, né? O caso do Sidão ofuscou aí, mas a derrota pro Santos foi muito ruim. Não só, claro, toda derrota é ruim, mas assim, podia ser 5, 6, 7, 10-0, porque... é inacreditável. Complicado, né? Começou muito mal o campeonato. E vamos falar aí, Edu. Vamos falar isso. Eu falei, nem me fala, mas me fala assim. Eu quero falar muito sobre isso. Antes de começar, eu só queria lembrar pra galera que tá ouvindo nosso Papo na Colina que agora a gente tem um novo parceiro, que é o @NewAlmirante_, lá no Twitter. Você vai seguir o @NewsAlmirante_, News, NEWS, Almirante_, que é o novo parceiro do Papo na Colina. Lá você vai ter todas as notícias do dia a dia do Vasco, vai ter notícias do Papo na Colina, quando vai sair Papo na Colina, além das nossas redes sociais. Então já vai lá e dá aquela moral pro News Almirante. Então é o seguinte, a gente teve mais um vexame contra o Santos no final de semana, que tiveram algumas reverberações. Eu queria saber da galera aqui da bancada
o que vocês acharam do jogo? Enfim, eu não acho muita coisa, porque não teve muita coisa para achar. Tivemos nesse jogo a situação do Sidão, especificamente, que foi uma tragédia em vários sentidos, tanto a atuação quanto o que ocorreu depois. E temos a expulsão do Barcelos. Próximo jogo ele não estará presente. Entra o Henrique. E fica aí no ar, ele ou Henrique. Mas vamos começar pelo resumão do jogo. O que vocês acharam, meus amigos? Olha, eu achei assim, mais uma vez, a falta de organização desse time. Eu bato nessa tecla de novo, porque é impressionante, parece um bando. O Santos jogou como quis. O casamento, vamos dizer assim, entre o estilo de jogo do Sampaoli, aquela coisa moderna, toque de bola e tal, mas a desorganização do Vasco resultou num desastre completo, assim, é o que eu falei. Já ter sido 6, 7, 8, 9, 0 tranquilamente, né? O Vasco não entrou em campo. Assim, o nosso querido treinador, que foi bem no Sub-20 e tal, uma decepção no time profissional, né? Tudo bem que tem uma herança aí da falta de trabalho do Valentim, mas eu acho que ele não conseguiu fazer o mínimo, que é da organização para o time. Eu continuo achando que esse time não é tão... o time é ruim, mas ele não é tão ruim como está jogando. Hoje é o pior futebol entre os 20 times do brasileiro, né? É assim, uma tragédia. E o Sidão, infelizmente, apesar de tudo, toda a solidariedade e tal, de toda a circunstância dele também, não dá para ignorar que foi um desastre completo. Não errou só nos gols, errou em tudo que podia ter errado, né? E assim, a gente tem que separar o profissional do lado pessoal. O que fizeram com ele foi uma sacanagem, esse negócio da Globo e tal, mas a atuação foi muito ruim, muito ruim. Eu acho que não dá para ele continuar no time, infelizmente. O PH falou, enfim, foi um bando em campo. Assustadora a partida do Vasco. Eu, particularmente, estou muito frustrado com esse mês que o Marcos Valadares ficou no comando do time. Aquela primeira partida lá pela Copa do Brasil contra o próprio Santos não deu esperança para todo mundo que enfim, o Vasco ia apresentar alguma coisa razoável até a apresentação do novo técnico, mas, pelo contrário, acho que conseguiu piorar em relação ao Valentim, porque, enfim, com o Valentim pelo menos a gente ficava na retranca, não jogava, mas se defendia. Agora nem se defender mais o Vasco consegue. Uma coisa pavorosa. E a situação do Sidão é uma coisa, enfim, lamentável, né? Faltou maturidade aos internautas, faltou tato à Rede Globo, a direção de jornalismo da Globo. E... enfim, eu não sei nem mais o que falar. O que você achou da situação? Tavares, vamos botar... Tá, depois a gente vai discutir o caso do Sidão, né? Vamos. Tá. Bom, o que eu acho, assim, comentando sobre esse jogo, eu observei atentamente o primeiro tempo, segundo tempo, confesso que por conta do Dia das Mães e tal, acabei tendo que sair um pouco mais cedo e não consegui assistir, o que eu também acredito que eu não perdi nada, né, relevante. Mas a questão do Sidão, para começar, era uma tragédia anunciada, né? Eu até cheguei a postar na semana passada que 99% da torcida era contra a contratação do goleiro do Sidão, e só o Campelo e o senhor Alexandre Faria, que nem mais dirigente quiseram o jogador, né? O Goiás contratou o Tadeu, que é da Ferroviária, nem quis mais o Sidão, mesmo depois daquela confusão que teve lá, que ele chamou de time pequeno, enfim. De qualquer forma, era uma tragédia anunciada. E quanto ao jogo, o Vasco realmente tomou um baile assim do Santos. O Marcos Valadares nos surpreendeu positivamente no jogo da Copa do Brasil, quando a gente jogou com 3 zagueiros, o Cáceres um pouco mais atrás, o Pikachu mais adiantado, o Lucas Mineiro jogando mais à frente. Só que nesse período ele também não conseguiu render muito bem, né? Eu até cheguei a ver uma analogia no Twitter que faz muito sentido, não me recordo quem fez, que deixaram também o Valadares com o carro Palio 1.0 no meio de uma corrida de Stock Car, né? Então, assim, ele tem culpa, mas também o elenco é muito fraco. Mas eu concordo com o PH que não é um dos piores elencos, assim. Eu acho que ainda tem como tirar leite de pedra. O Luxemburgo vai ter trabalho, a gente vai até falar um pouquinho disso depois. Mas, assim, é um pouco assustador o cenário. Tem gente que fala que isso é alarmismo desnecessário, mas eu acho que tem que abrir o olho, até porque o nosso histórico recente de questão de rebaixamento não é positivo, muito pelo contrário.
Assim, e o que mais me surpreendeu, tirando tudo isso, porque é o responsável direto e é o que menos coloca a cara, dá a cara a tapa, é o nosso presidente, Alexandre Campelo, né? Que numa das maiores crises da história do clube, ele se esconde, ele não dá uma entrevista coletiva e a torcida fica à mercê das maiores vergonhas que estão acontecendo, expõe o treinador da base, enfim. Eu acho que a gente está no caminho muito errado, espero que o Luxemburgo consiga um milagre aí e tire a gente dessa zona da confusão, como ele diz, né? Pois é. Eu acho que sair dessa zona da confusão é o primeiro dos objetivos. Mas, vamos lá. Eu já refleti muito sobre isso, eu já concordei, já discordei de mim mesmo e de muita gente sobre esse fato, essa máxima que a gente repete quase como mantra, né? Que o time do Vasco não é tão ruim assim. Eu já não tenho tanta certeza, não é o que vem se provando. Eu acho que a gente tem um elenco muito flopado. A gente gasta muito em relação a vários clubes, como, por exemplo, o Atlético Paranaense, como, por exemplo, do Bahia. A gente gasta mais que esses clubes e tem um rendimento menor, porque atletas que se esperava muito, como ou não esperava muito, mas que o valor de mercado é muito alto, como o Bruno César, por exemplo, eles não apresentam nada em campo. O Maxi, por exemplo, que apresentou ano passado, esse ano não está apresentando nada. Então, será mesmo que o elenco do Vasco não é tão ruim assim? Eu já tendo a achar que é, e o pior ainda, eu acho que a gente paga mais caro do que o mercado paga por jogadores horrorosos. Você acha pior do que o time do Fluminense, por exemplo, Tavares? Eu acho, assim... Hoje eu acho. Vamos analisar... Não, hoje sim, o futebol que tá jogando sim. O trio de ataque do Fluminense. Ione Gonzalez, que foi um cara que eu bati a tecla no Twitter no final do ano passado. Eu pedi a contratação dele. Ione Gonzalez foi de graça pro Fluminense. Eu acho que, enfim, se ele não tá no mesmo nível do Marrone, eu acho que tá até acima. De verdade, porque é mais maduro, enfim, mais rodado. O Marrone tem um potencial para ser muito melhor que o Ione Gonzalez. Tenho certeza disso. Mas, atualmente, a gente tem que analisar atualmente porque, enfim, é o Campeonato Brasileiro vigente. Eu acho o Ione Gonzalez mais jogador. Pedro ou Maxi Lopes? Puta, Pedro não. Sem dúvida. O Luciano Rossi... Embora que o Pedro tava goleador. O Pedro tava machucado até outro dia e daqui a alguns dias vai ser vendido, né? Ele ia pro Real Madrid, né? Quando ele se machucou. Exatamente. Mas o Pedro voltou bem. Ele voltou bem. Tem feito gol e tal. Led, o que você achou desse jogo contra o Santos? Então, eu só vi o primeiro tempo e muito mal. Não prestei muita atenção. Mas eu achei o de sempre. O Vasco foi desorganizado. Eu achei que o Valadares fez escolhas muito ruins desde que ele começou. O melhor jogo dele foi contra o Santos. Foi o único bom. Mas é aquilo, né? Tirando leite de pedra. Só que ele conseguiu fazer escolhas, acho que piores do que as do Valentim. Mas sobre isso que a gente tá falando do elenco, tem mais pra dar ou é um elenco super valorizado? Então, o Vasco hoje tem 42 atletas no elenco. O elenco é bem inchado. Pelo menos 80% deles, o nível é de médio pra péssimo. Eles não mereciam nem vestir a camisa. Só que o Vasco não tem hoje dinheiro pra trazer um grande nome, né? Só que a gente entra na questão. O Vasco gasta 500 mil a menos do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um time bem mais organizado do que o Vasco. O Vasco, ao invés de contratar, 2 jogadores pontuais, para trazer 2 reforços pontuais, ele traz 20 refugos de time da Série B e C, e achando que vai resolver. Mas não, eu acho que seria mais válido não trazer esses jogadores que ele vem trazendo, né, de Sport Chapecoense, e trazer, 2 bons nomes que vão, de fato, resolver. Não é só contratar, né, tem que acertar. Eu também acho. Eu acho que tem gente que recebe muito bem o Vasco para acertar nas contratações. E é isso, o Vasco gasta mal. Gasta muito e gasta mal. O nosso elenco está no top 10 de times que mais gastam com salário na Série A. Cara, eu confesso que isso não me surpreende muito, né? Vindo de quem contrata, né? PC Guzmão, Campelo e o nosso vice de futebol, que também é o Campelo, né? Esqueci. Então, só pra gente ver quem não me surpreende. O Campelo, ele acumula pasta, né? E tá um desastre. Ele fez
comitê, né, de futebol, que ele dissolveu em, sei lá, 2, 3 meses, e depois concentrou tudo na mão dele. Fred Lopes, por causa de questão política, ele tinha que entregar um cargo porque foi eleito pelo conselho, então foi só por isso também. Depois ele brigou lá com a identidade. E ele só se contradiz também, mas enfim, isso acho que a gente pode falar depois, né? Mas, gente, só deixando claro o meu ponto, é o seguinte, eu acho que o time do Vasco é bom. Não, eu acho que é um time que tem condição de jogar mais do que está jogando. Sim, concordo também. Hoje eu também acho que o time do Vasco é um time que tem mais do que tá jogando. Só que o que eu acho é que tem muita gente ruim mas olha que não só. precisava eu ter concordo, vindo, entendeu? Letícia, eu concordo, mas olha só, e digo mais, eu concordo que o time do Vasco é ruim. É ruim. Agora, mas eu não acho que ele seja essa ruindade toda que ele é agora, que ele tá agora. É isso. Só que o que acontece? Por exemplo, a gente tá jogando sem o Fernando Miguel, sem o Castanho. Eu acho que eles são duas peças muito importantes pro Vasco hoje. Os dois. Não, pois é. E isso muda muita coisa. O nosso time, o que seria o titular, entre aspas, ele não é ruim. Só que o problema é quando esses titulares estão lesionados. E o Vasco sofre com lesão há muito tempo. É um problema recorrente. O time B do Vasco é horrível. Não tem elenco, né? A minha visão do Vasco, assim, se fosse para ilustrar com uma imagem, é de um time que, em condições normais, passa uma certa, não é tranquilidade, mas assim, não corre esse drama todo do rebaixamento, entendeu? Fica ali, 13º, 12º, 11º. É um time medíocre na acepção da palavra, um time mediano, de mediano para ruim. Mas o que eu tô comparando com o futebol que o Vasco está jogando, que hoje, na minha opinião, é o pior futebol de todos os 20 times. Com certeza. E pior do que os outros 19, eu acho que o Vasco não é. Mas não que seja bom, não que seja, né? Enfim. Recentemente, uma das contratações mais criticadas e mais inexplicáveis, eu acho, que todos nós concordamos aqui, foi o goleiro Sidão, né? A gente cobrava um jogador para fazer sombra ao Fernando Miguel, que agora está lesionado e, de fato, durante a temporada, que é longa, seria necessário. Até o Alexander da base entrou e começou bem. Só que aí o Sidão veio para a sombra, já veio sendo titular, teve uma atuação assustadora no primeiro tempo contra o Santos e depois aconteceu uma situação muito delicada com a votação da Rede Globo, do craque da galera. A galera trollou na internet e a Globo não teve a sensibilidade e entregou o troféu no Dia das Mães pro Sidão, né? E aí, o que vocês acharam dessa situação, galera? Para começar, o Sidão não tinha nem que ter vindo, né? Isso foi um erro totalmente previsível. Aliás, essa gestão atual é erro previsível atrás de erro previsível. Isso foi um erro totalmente previsível. Acho que a votação, o problema não foi a votação. Isso ia acontecer. Que nem o Rodinei já ganhou também, o craque do jogo, e tinha feito um monte de besteira, não sei o quê. O cu isso dela ia acontecer. Também, né? Sim! O problema... Quem? O cu dela, de quem? Pô. De quem? Ah, tá, o cu dela. O problema maior foi o fato de terem dado o troféu para ele, né? Eu acho que faltou sensibilidade. Não sei se a comissão técnica, dizem que a comissão técnica tentou que não entregasse, né? Não sei, mas faltou sensibilidade, até pela história dele, né? Então, achei que o erro foi da emissora, não da votação em si, porque isso vai acontecer com qualquer jogador ruim, sabe? Tipo, não era pra Sidão estar ali. Ele é horrível. Por exemplo, se alguém me oferece um contrato de 80 mil pra agarrar num time, eu vou aceitar, mesmo eu não sabendo agarrar. O erro não é dele de estar ali, o erro é de quem contrata. Exatamente. Pode falar, PH. Achei que tinha caído. Eu concordo com a Letícia, e assim, vamos por parte, né? É provocar, sacanear, ridicularizar, às vezes até o próprio time. O Vasco é o maior exemplo. A gente né, cria uma casca e a gente acaba sacaneando o próprio time e tal, porque senão não aguenta, senão a gente vai entrar em depressão eterna, né? Então, assim, é normal o torcedor, não dá, na minha opinião, para cobrar do torcedor maturidade. Exatamente. Bom, sabe, assim, o torcedor fazer isso é normal. Agora, a Globo embarcar nessa e não perceber, não ter a sensibilidade, como a Letícia falou, de perceber que é uma sacanagem, de perceber... Porque, olha só, o Sidão já estava com 84%, 90% no intervalo do jogo. E claramente era uma brincadeira.
ou uma crítica, ou qualquer coisa que fosse. E eu digo mais, eu duvido que qualquer torcedor do Vasco que tenha votado na enquete tenha pensado, eu quero ver esse cara recebendo o troféu, eu quero ver esse cara sendo sacaneado. Tem isso também. Ele queria só manifestar o protesto, a raiva ou o deboche com relação ao Sidão. Eu acho que é principalmente o deboche, né? Exatamente. Então, assim, o erro foi da Globo. Porque uma coisa é o torcedor fazer isso, outra coisa é a televisão, ainda mais a Globo, que tem uma equipe grande, que tem muitos profissionais pensando nisso, tem muita gente, muito diretor e tal. Não perceber que seria pior. Agora, por outro lado, sobre o Sidão jogador, realmente não tem a menor condição, né? Não tinha antes dele ser contratado, a contratação dele já foi um erro, e no jogo de domingo, eu acho também o seguinte, a gente está penalizado, enfim, acho que ninguém gostou do que aconteceu, mas isso não pode servir também para apagar a péssima atuação que ele fez. Ele foi muito mal, errou em tudo praticamente. Não pode. E não tem condição, isso me lembra Gabriel Félix, me lembra o Jordi, o Alessandro, Diogo Silva, Michel Alves, Diogo Silva, exatamente. Eu acho já que foi rebaixado por causa disso. É de goleiro, exatamente. A gente cobrou um segundo goleiro, um substituto pro Fernando Miguel por causa disso. Entre o Sidão e o Alexander, por exemplo, não tem o Alexander. Eu acho ele muito cru ainda, só que ele é anos-luz melhor do que o Sidão. Eu acho que tem, e assim, acho que a questão principal disso tudo é que eu vejo pouca gente falando. Assim, eu sei que já é maçante, mas a gente tem que deixar isso claro, porque, cara, numa empresa, quem responde ao diretor executivo, ao presidente, como é que a gente fica expondo jogadores, sejam ou treinadores, como Valadares, como foi Alexander, ou até como Sidão, sabe? Ele assim, ele tem culpa, mas o pior ainda é quem contratou ele sabendo que ele não tinha que ser contratado. Ele falou um negócio que ela tem razão, cara. R$80, por exemplo. O cara, óbvio que ele vai vir pra cá, entendeu? E outra coisa que surpreende é que o nosso grandíssimo PC Guzmão é goleiro, né? E ele tem mais uma coisa pra ajudar, né? Ô, João, outra coisa, cara, que eu tava pensando, até falei, assim, o Sidão, ele não pensou no domingo, quando ele tava lá na concentração, ele não pensou, puta, hoje eu vou sacanear o Vasco, hoje eu vou ferrar com todo mundo, hoje eu vou entregar tudo. Não, ele é um profissional. Sim. Ele é um profissional. E ele faz, coitado, o melhor dele agora. Se ele não tá no nível de disputar uma Série A, de estar num time como o Vasco, a culpa não é dele. Concordo, é totalmente diferente do caso do Galhardo, por exemplo, que ele tava fazendo corpo mole no jogo, deu aquela bola e tal, é verdade. Exatamente. A culpa do Sidão não ter nível para jogar no Vasco e estar jogando no Vasco é de quem o contratou. Exatamente, isso aí. Ele é coitado, ele tenta fazer o melhor dele. No final do jogo, o Barcelos foi expulso, né? E aí, no próximo jogo, contra o Avaí em casa, a gente vai de Henrique. Mas, mesmo além da expulsão, vamos falar sobre o Barcelos. Será que não está na hora do Henrique pegar essa vaga, não, até a volta do Ramon? Olha, como eu falei, eu realmente fui um entusiasta da contratação dele no início, porque ofensivamente ele apoiou muito bem nos jogos de Ponte Preta que eu vi. Até no Atlético Mineiro, às vezes que ele entrava, eu gostava. Só que assim, isso enganou a gente, como vocês sempre falam, e vocês têm razão, porque o Carioca não é parâmetro para nada. A gente enfrentou equipes que, querendo ou não, são semi-profissionais, sabe? Madureira, o próprio Bangu, que foi a que exerceu mais dificuldade pra gente, foi uma equipe que não é totalmente profissional. Então, assim, eu acho que ele enganou bastante, assim como todo time, e ele tem feito partidas horrorosas, né? Deixando muitas brechas na defesa. No ataque que ele conseguia chegar para cruzar, ele não chega mais. As bolas paradas já não são as mesmas coisas. Assim, não sei também se o Valentim rodou pouco cara durante o Carioca, isso também contribuiu para uma queda física dos jogadores. Mas, assim, eu acho que a grande questão é que na lateral esquerda, o Henrique também não me inspira muita confiança, sabe? Eu sei que isso não é unanimidade, muita gente gosta do futebol dele, mas assim, eu acho ele um jogador ok, eu acho que ele tem que jogar naturalmente, porque ele é reserva, só que o Ramon tinha que estar saudável para poder jogar, sabe? Eu acho que os laterais são outros dois focos de problema do time, mas, cara,
É complicado. Eu acho que tem que dar um voto de confiança no Henrique mais uma vez, apesar de eu particularmente não gostar muito do futebol dele, né? Eu acho que tem que dar uma chance para Henrique, eu concordo. Ele não passa segurança. Naturalmente a vaga seria do Ramon, mas o Ramon tá vindo, né? Vai voltar aí depois da Copa América da sua segunda lesão gravíssima no joelho. As duas ele ficou 1 ano parado, ou seja, 2 anos da carreira do Ramon ele ficou parado por lesão. Agora ele com certeza já vai voltar um outro jogador completamente diferente do que ele já foi um dia, seja na carreira ou seja no próprio Vasco. E a gente não sabe o que esperar. E, enfim, o Barcelos foi uma doce ilusão para toda a torcida, com o lance da bola parada, os gols de falta. Só que a gente percebe que eles não apresentam muita coisa nem ofensivamente, nem defensivamente. E talvez com essa expulsão que ele sofreu contra o Santos e com a chance do Henrique agora jogar, a gente mude o nome da raiva que a gente vai passar. Eu acho que o Henrique vai jogar contra o Avaí. Eu acho que é um jogo que é uma ótima oportunidade para ele mostrar um pouco de futebol e pegar essa vaga até, enfim, a volta do Ramon, por mais que a gente não saiba o que esperar desse Ramon, né? Eu concordo com vocês dois. Eu acho que o Ramon seria a opção ideal. Mas nesse contexto que não dá para contar com ele, tem que dar uma chance para o Henrique sim, e o Barcelos não vem correspondendo aí, né, o que a torcida esperava, né, a expectativa que a gente tinha no começo do ano. E não faz mal nenhum ser banco, né? Enfim, testar o Henrique um ou outro jogo, vamos ver. Não sou contra, não. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando que o Ramon vai ganhar o troféu Marcelo Matos 2019. Que maldade, cara. Não, maldade é o departamento médico do Vasco que faz isso. Gente, o departamento médico do Vasco é um buraco negro, né? Para começar. Para mim, a primeira opção seria o Ramon, por mais que antes da lesão ele não estava muito bem também. Acho que ele e o Henrique estavam no mesmo nível. Só que para mim o Ramon também é um ex-jogador. Eu acho que ele não vai voltar mais assim a ser aquele Ramon que a gente quer que ele volte a ser. E eu acho que o Henrique merece sim uma chance, porque ele e o Barcelos para mim também estão no mesmo nível. Não sei, não consigo definir assim quem é melhor que quem. Só que o que eu acho que vai acontecer é que a partir do momento que um entra em campo, o outro passa a ser melhor. É isso. E sempre o outro, sempre o próximo. O Henrique está em campo, o melhor é o Barcelos. O Barcelos está em campo, o melhor é o Henrique. Sim, mas eu acho que o Henrique merece essa chance, até porque ele entrou bem. Ele entrou bem quando substituiu o Barcelos. E além do mais, o Henrique é prata da casa, né? Prata da casa. Acho que vale mais a pena investir numa prata da casa do que num jogador qualquer, que é um ativo do clube. E para completar, o Barcelos é um empréstimo, né? Não é nem um ativo do clube. Porque o Henrique é nossa base e é do clube. Então, enfim, eu acho que é importante dar minutagem para ele e ver se ele consegue render alguma coisa, até para sair para o centro-oeste europeu, para Ucrânia, para Letônia, para Bélgica. Para a Arábia Saudita. Arábia Saudita, jogar com o Bernardo lá. Mundo árabe. Tem os subs que querem o Bernardo, né? Fazendo o papel do Renner hoje aqui. Nossa, nem quero comentar sobre isso. Tem gente que... De novo, essa história. Mas deixa isso pra lá, só pra descontrair mesmo. Só pra descontrair. Mas vamos lá, ó. No meio de todo esse caos, o nosso professor aí iniciou o projeto dele, né? Teve uma reunião na segunda-feira. Hoje estamos gravando aqui, já passou da meia-noite, então já é quarta-feira. Mas na segunda-feira o professor se apresentou ao elenco do Vasco, se apresentou também aos funcionários do Vasco, teve uma reunião de 5 horas com o staff, e ele vai assumir esse papel meio que de VP de futebol. Ele quer ser o manager, ele quer cuidar de contratações, ele vai fazer uma avaliação no elenco para dispensar nomes, como a gente já citou aqui no começo do nosso papo. O Vasco conta com um elenco inchadíssimo, 42 cabeças de bagre, então tem que deixar menos jogador ruim, tem muito jogador ruim junto, a ruindade está se espalhando ainda mais, e o Lucha começou esse processo. Alguém faz alguma ideia de quem que o Lucha vai mandar embora? Quem vem dando carta branca
qualquer um que chega praticamente. Foi assim quando o Zé Ricardo renovou, foi assim com o PC Guzmão, foi assim com o Farias, e tá sendo assim com o Luxemburgo. Eu torço para que dê certo. Só que a chance de não dar certo é muito grande, porque no Vasco as coisas são muito complicadas. E eu acho que isso de transformar o Lucha num manager, num VP, sei lá, o que eles querem fazer com ele, mostra só que o futebol não tem planejamento. Não existe planejamento no futebol. Eles estão perdidos, eles não sabem para onde ir, não sabem o que fazer e vão jogando, vão delegando. Se der errado, eles vão ter um técnico para demitir, uns auxiliares, vão demitir um diretor de futebol, vão demitir alguma coisa, e vai virando uma bola de neve. Como eu disse, eu torço para que dê certo, né? Mas as últimas experiências não foram muito boas. Eu acho o seguinte, primeiro, o Luxemburgo realmente é muito bom. Porque para ele ter uma reunião de 5 horas e as pessoas ficarem com uma boa impressão dele, realmente, né, ficar ouvindo o Luxemburgo 5 horas e depois ainda falar, pô, o cara é bom, o cara é bacana. Verdade. É impossível, é impossível. Mas, falando sério, eu acho que essa questão dele ser manager junta a fome com a vontade de comer, na verdade, né? E o Luxemburgo sempre quis essa posição em todos os times que ele treinou. Já teve até alguns atritos por conta dessa posição dele, e ele encontra o Vasco totalmente sem estrutura, sem planejamento, sem nada, com o Campelo, né, ridículo, né, falando que não ter um vice de futebol é profissionalismo. A gente vê o show de profissionalismo que é a gestão do futebol do Vasco. Então, não, e o Fred Lopes era como ele. Aí ele contratou o Fred Lopes para profissional, né? Uhum. Como se fosse um gestor, né, sim. CEO, pô, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu acho que é um pouco diferente, Letícia, dos outros casos, assim. O Luxemburgo ser manager é diferente do Zé Ricardo ter interferência, dos outros treinadores, porque eles tinham carta branca para contratar. O Luxemburgo, eu acho que vai um pouco além disso. O perfil que ele quer é de gerir mais o futebol, de meter mais a mão na gestão do futebol, no bom sentido da coisa. Então, assim, eu acho que tem essa característica diferente aí. Tá dentro do pacote Luxa. Eu acho que não tem como dissociar, ainda mais no time arrebentado. Pode ser, eu torço muito para que dê certo, mas como eu disse, eu acho que as chances de darem errado são muito, não torcendo contra, né? Mas as chances de dar errado são enormes. O que o Vasco tem hoje, o Vasco, como eu disse, não tem planejamento nenhum do futebol, não tem nada. E sobre esse negócio dele ter falado de profissional, que não tem um vice-presidente amador, não sei o que, eu li um tweet muito interessante esses dias do Renatinho, falando que o Vasco passou em menos... Renatinho. Sim, eu acho ele sensacional. Que o Vasco passou em menos de um comitê de futebol com vários amadores para nenhum amador. Eu achei ele uma das pessoas mais sensatas aí nesse meio. Eu gosto muito dele também. Mas só um adendo, assim, eu acho que tem chance, eu acho que tem muita chance de dar errado também. A questão, e tanto tem muita chance de dar errado que ninguém fez isso abertamente, né? O Luxemburgo tentou, e só no Vasco ele tá conseguindo. Assim, só para fazer justiça em relação a uma coisa, só para a gente deixar o fato aqui, né, que é importante, na coletiva de apresentação do Luxemburgo, o Campelo disse que eles ainda seguiam em busca de um diretor executivo, né, e na íntegra que eu consegui ver, o próprio Luxa falou que ele não se opõe a essa ideia, por mais que eu acredite, né, é uma opinião que ele queira ter todo o monopólio, né, das escolhas, mas isso não veio ao caso. E que ele trabalharia tranquilamente com um diretor executivo, né? Assim, vamos esperar. E quanto às barcas, cara, a barca, quer dizer, né? Que ele está propondo, eu acho que realmente pode acontecer, sim. Eu estava olhando quando vocês falavam que os nomes do elenco, cara, assim, eu acho que o Henrique, o zagueiro, deve sair. Eu acho que o Bruno Ritter pode ser emprestado, sabe? Que não vem tendo muitas oportunidades. O próprio Rodrigo, que subiu da base, e já vem treinando já tem mais de um ano, se não estou enganado com a base, pode sair. Isso são opiniões. Eu acho que o Ribamar tem chance de ser emprestado, porque tem o Thiago e tem o Maxi Lopes. E o Caio Monteiro, Vinícius Araújo, Moretti. Não esqueça do Vinícius Araújo, que tá no buraco negro do departamento médico. Pois esse na verdade não sai do departamento médico, né? Então,
Assim, eu acho que são esses nomes que desculpa, a gente pode... João, qualquer dia a gente tem que fazer uma lista da lista dos jogadores que estão no departamento médico parados aí até agora. Sim. É uma vergonha, é um absurdo. A nossa folha do departamento médico, cara, dá quase R$1 milhão, somando o Breno, agora Castanha, que tá saindo, Ramon, Vinícius Araújo. É inacreditável o negócio. É uma coisa ridícula, é pro pessoal nem passar na porta de São Januário depois que sair dessa gestão. Assim, sem brincar, só uma brincadeira, mas é sério, né? Seria, assim, uma coisa bizarra que eu nem sei como que se o Vinícius Araújo é destro ou se ele é canhoto mais, cara, de tanto tempo que ele não joga. Não sei se ele chuta com a esquerda, com a direita, se ele mudou. Eu não faço a mínima ideia também. Mas não, eu só lembro daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que ele errou Deus me livre. uns 3 pontos na cara. Foi o primeiro. Parecia eu correndo, mais. eu me senti profissional depois daqui. Meu Deus. Que fase. Tá feia a coisa mesmo. Enfim, entre barcas de ida, o Vasco tem que enxugar o elenco, mas a vida não para, né? E não para, e a gente agora tem um duelo contra o Avaí em São Januário, em casa, vital. O Vasco somou um ponto em 4 rodadas no Brasileiro. É o lanterna. O presidente do CSA hoje, uma entrevista falando que não venderia mando de campo contra o Vasco, que é um rival direto do CSA. Isso me deixou completamente chocado. Então, esse duelo contra o Avaí é vital, assim, o Vasco. Qual a nossa projeção para esse duelo aí, para a estreia do Lucha como técnico? Primeiro, assim, ter que dar razão ao presidente do CSA nessa é duro, né? Mas é adversário direto mesmo. Obrigado aí ao presidente Alexandre Campelo por fazer a gente ter que concordar com esse tipo de coisa, né? É mais uma dessa gestão, né? Enfim, eu acho que ele tá certo, ele não tem que vender mando de jogo. Aliás, fica lição, inclusive, para o senhor Alexandre Campelo, que não se vende mando de jogo importante, né? Mando de jogo contra adversário direto, mando de jogo que o Vasco tem condição de pontuar, né? Fica lição para ele. Ano passado foi isso, né? Quase que eles caem também, então foi um adversário direto. Pois exatamente. Sobre o jogo do Avaí, eu acho que é a grande chance do Vasco dar uma... Não, é o seguinte, gente, se o Corinthians tivesse empatado, se aquele pênalti que o Vasco sofreu lá na Itaquerão tivesse dado, se o Corinthians tivesse empatado com o Vasco, o Corinthians estava rebaixado. É isso. Não, e o jogo aqui, que não foi aqui, né? Manaus foi 4-1. 4-1, né? Então, assim, é ridículo. Manaus Enfim, não, Brasília, perdão. Foi Brasília, não foi? Brasília. Manaus foi esse de agora. Manaus foi esse desse isso. ano. Mas, enfim, sobre o jogo agora de domingo, cabe à torcida aí comparecer, lotar, enfim, incentivar, fazer de tudo, porque é um jogo mais tranquilo, é a estreia do Luxemburgo. Eu acho que tem muitos fatores aí que ajudam, que podem empurrar o time, entendeu? O Avaí também não é um adversário dos mais difíceis, se você pegar a tabela do Brasileiro. Então eu acho que é um jogo muito bom, vem um momento muito bom pegar o Avaí, porque dá a possibilidade do Vasco ter uma vitória, dar uma respirada e, enfim, poder iniciar um novo ciclo aí. Eu acho que é isso, e a torcida deve lotar São Januário. Espero que tenha um grande público. O Lucha vai ter aí uma semana, né, para treinar o time. Eu acho que não tem jogo no meio de semana. Aqui, acho que sim, esse jogo de domingo a gente tem que ganhar, né, de qualquer jeito. E, assim, só voltando à questão do presidente do CSA, eu concordo plenamente com tudo. Infelizmente, o Vasco, no momento, a gente se coloca como um dos 6, 7 candidatos ao rebaixamento, porque é um campeonato difícil, cara. O Vasco tem um elenco fraco também, como a gente já discutiu aqui. E o CSA conseguiu arrancar 3 empates em casa, assim, não que seja grandes coisas, mas para o time do investimento dele, que tem jogadores assim, bizarros, como tem o Jordi, se eu não me engano, tem o lateral Carlinhos, aquele que jogou há muito tempo no Fluminense. Madison foda. Pois é, assim, Madison, o foda, o de 1,50 m, né, joga lá. Apodi. O 1,50 m com o caixotinho em si. Exatamente, então assim, cara, o Armeiro tá lá, né? Nossa, então, assim, eu acho que infelizmente o cara tá certo, mas, cara,
campeonato ainda realmente, assim, por um lado tá começando, é óbvio que tem que abrir o olho, mas no momento ele não tá errado, né? É melhor ele vender o jogo contra o Flamengo, que atualmente o rival tem uma estrutura melhor, tá mais estruturado do que contra o Vasco. Assim, por mais vascaínos que nós sejamos, a gente não tem como fechar os olhos para a realidade, né? Só um detalhe, ô João, eu acho que foge até ao Vasco aqui que a gente está discutindo, mas assim, eu acho que certo ele não tá em nenhuma hipótese, né? Porque ele tá diferente do Vasco, que é um time que, por mais que não seja a mesma coisa, tem torcida em Brasília, tem torcida em Manaus e tal. Pô, o CSA demorou 300 anos para subir para a primeira divisão e a venda, no caso, é venda mesmo. No caso do CSA, é venda mesmo. Então, se ele vende o jogo do Maracanã, vende o jogo do Flamengo, perdão, é para fazer renda e tal, mas para encher de flamenguista, né? Enfim, o torcedor do CSA vai ser privado Sim. de ver o jogo. Então, eu acho que a posição no mérito é errada em qualquer circunstância. Não, eu postei até agora há pouco, só voltando à questão do presidente deles, eu acabei de postar lá no Twitter, que eu tava vendo aqui, e o presidente do CSA disse, ano passado, quando eles subiram, que eles querem botar o clube entre os 10 maiores do Brasil, né? Assim, esse discurso dele eu já considero um pouco lunático, mas quanto à questão do rebaixamento, João, peraí. Desculpa, o nosso balanço diz que... O nosso balanço parece que é trocadilho. O balanço que o Vasco apresentou diz que o Vasco vai ser um dos maiores clubes do Brasil até 2023, se não me engano. 2026. Pois é. Isso também... não posso... Também dá no mesmo, tá na mesma linha, né? Verdade. Tudo errado nessa porra desse clube. Não tem como ficar de olho em tudo. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer da minha vida? Mas, enfim, é o seguinte. Outra novidade para o jogo contra o Avaí pode ser a possível volta do nosso capitão Leandro Castan. A previsão de volta dele de lesão era só para depois da Copa América e possivelmente ele pode jogar contra o Avaí. O que é que vocês acham disso? Será que estão forçando porque esse jogo é muito importante? Ou, enfim, ele está recuperado mesmo, é isso aí, vamos que vamos, Castan agora até o final do ano. Fico muito preocupado dele jogar 5 minutos e se lesionar por mais 7 anos e 5 meses. Eu tenho medo disso também. Agora, se assim, departamento médico não pode ser tão ruim esse ponto também, né? Se eles têm que ter no mínimo a responsabilidade de liberar o jogador em condição, né? Eu espero sinceramente que, apesar de todas as críticas que eu tenho ao departamento médico, que eles não liberem alguém que não tenha 100% de condição de jogar. Que isso aí seria uma irresponsabilidade gigante. Então, assim, eu tenho receio disso também, mas eu prefiro acreditar que se eles vão liberar é porque o cara tá bom. Que o Castan não pode ser forçado, assim como foi contra o Santos, parece que ele já estava para estourar, e aí teve uma lesão na Copa do Brasil. Mas o Ricardo Graça tinha dado até conta do recado nesses outros jogos aí. Ele se mostrou um pouco mais maduro, só que assim, ele voltou a cair junto com o time, né? O time caiu e ele foi junto. Mas eu espero que, se ele for colocado no jogo, ele consiga dar conta do recado e consiga fazer um bom jogo e tal. Afinal, ele é o capitão do time e nosso outro zagueiro é terrível, o L, né? Enfim, espero que dessa vez ele não estoure. Então vamos lá, gente. Eu quero um palpitaço aqui. A gente vai fazer um palpitaço agora desse jogo da ressurreição, da retomada dos trilhos vascaínos, da estreia do Lucha, do professor, em casa contra o Avaí, São Januário lotado. Todos nós estaremos lá. Quanto que vai ser esse jogo? Lembrando que a partir de hoje, nossos palpites serão anotados e pontuados. Quem acertar vai ganhar uns pontos e no final da porra toda a gente vê se vale alguma coisa, se vale um prêmio. Também possa ser que não vai lá nada, só a diversão. Pô, mas aí não, hein? Tem que valer dinheiro? Não, dinheiro enfim. Depois, dinheiro pra postar que tá difícil. Vai valer no meio do caminho. Vale o churrasquinho na porta da social, pronto. Pô, bem, churrasquinho, R$5. Uma cerveja, pronto. Um latão. Churrasgode. Churrasgode. Para dar o seu palpite, então. Então, eu vou dar o meu palpite. 3-0 Vasco. Já vou chutar o balde. Um do Max, um do Marrone e deixa eu ver, um do Castan, só porque ele vai voltar. E eu também vou aproveitar para trazer o palpite da Letícia, que ela realmente caiu, mas ela não deixou de
palpitar, ela deixou 3-1 Vasco, então só para registrar os 2 palpites aí. Boa. Vou passar a bola pro PH aqui. Vai lá, PH. 2-0, 2 do Marlon. Eu vou, enfim, ser mais comedido. Eu acho que vai ser Vasco 1, Avaí 0, gol, de quem foi? Gol do Andrei. Andrei que treinou entre os titulares para esse jogo. Voltando, né? Então eu acho que vai ser o gol dele, uma pancada de fora da área, e que Deus nos abençoe e nos proteja. Amém. Vamos ver quem vai acertar esse bolão aí, porque a gente vai começar a contabilizar essa bagaça. E é o seguinte, terminamos a nossa pauta de hoje. Esse foi mais um Papo na Colina. Tá chovendo horrores no Rio de Janeiro, então, enfim, alguns problemas de áudio ocorreram durante essa gravação. E eu estou falando para todos vocês ouvintes, porque aqui no Papo da Colina vocês ficam por dentro dos bastidores também, obviamente, feito por vascaínos e para vascaínos. Então é o seguinte, os recados que eu dei no início eu repito no final. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, @Papo na Colina, porque lá vai estar as informações de quando saem os podcasts falando do dia a dia do nosso Vascão. E se você está escutando, sei lá, esse podcast no Spotify, vai nas nossas outras plataformas também, Anchor, Google Podcasts, YouTube, enfim, uma variedade, um cardápio maravilhoso que você fica à vontade para escolher onde vai ouvir essas vozezinhas esbeltas, maravilhosas, sensatas e racionais e clubistas sobre o nosso Vascão. Então, galera, manda um abraço aí para todo mundo. Não, valeu, galera. Todos, obrigado aí. Obrigado pela grande audiência que a gente tem tido. A repercussão está sendo muito bacana. Rapidamente, né? A gente fica muito feliz com isso. E torcer aí para que o Vasco ganhe do Avaí, comece a ter tranquilidade nesse Brasileirão. E muito obrigado aí a todos, João Pedro, Letícia, Tavares, pela companhia aí nesse podcast. Valeu! Bom, também agradeço vocês aí por terem nos escutado até agora. Eu também vou deixar o recado em nome do Daniel aqui, que é o organizador desse projeto. A gente ainda está em início de arrumação, é apenas a 4ª edição que vocês estão ouvindo, alguns problemas técnicos acontecem. Infelizmente, nossa internet também no país não ajuda, né? Então, a gente tem algumas falhas, como a gente teve um pouquinho da Letícia, mas a gente vai tentar arrumar aqui para aperfeiçoar esse programa, porque como é em fase de testes e que já está assim, rendendo ótimos números para a gente, o que é gratificante, porque demonstra que vocês já estão gostando do nosso conteúdo. A gente está, só para esclarecer, enfim, aqui, como o Tavares já disse, o papo é reto, a gente não tem por que ficar inventando e tal. Mas é isso, galera, muito obrigado, vamos torcer aí domingo, que tem um jogo difícil, como todos são pra gente, que nós saímos com os 3 pontos e que na 5ª edição a gente possa conversar um pouquinho, então, um pouco mais otimista, né? É isso que a gente espera. Saudações vascaínas a todos, um abraço PH, Letícia e Tavares e todos os ouvintes. Boa, Fará. A Letícia também mandou um abraço para todos vocês. Ela demorou tanto a entrar aqui no nosso time que quando ela entrou, choveu e deu esse caos na conexão. Mas, enfim, vai ser uma grande adição pra gente. A gente está muito orgulhoso dela fazer parte, é uma grande vascaína ilustre, e vai acrescentar muito nos nossos debates, com toda certeza. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês por terem ouvido a gente falar tanta besteira e tantas opiniões sobre o nosso Vascão. Aqui é o Tavares falando. Até a próxima. Abraços. Adeus.